Escolha precipitada do curso superior leva jovens à dúvida. Unimep cedia o 9º Congresso Internacional de Teoria Crítica. Conheça um pouco do trabalho dos radialistas. 2014, ano do centenário de Dorival Caymmi. Agora no Jornal Ensaio. Na hora de escolher o curso de graduação, a maioria dos jovens se depara com muitas incertezas. Todos os anos, milhares de jovens tentam entrar no ensino superior. Uma parte destes jovens desiste ou ainda muda de curso logo no primeiro ano. Um dos motivos que origina esta situação é o fato de optarem por uma profissão sem terem informações suficientes para esta decisão. Eu fazia administração, comecei em 2012 e eu comecei a fazer esse curso porque eu já fazia o técnico, então eu achei que eu havia gostado. Tinha medo de ser assim... reprovada, ser uma decisão reprovada pelos meus pais, tive medo assim, de me decepcionar com o curso de História. A migração de um curso para o outro é muito frequente. Dados da Unicamp mostram que em 2012 houve a inscrição de 441 alunos, sendo que esse número aumentou para 463 no ano passado. Até agosto deste ano, 441 alunos já mudaram de curso. Só este ano, na Unimep, 327 estudantes pediram a transferência interna de curso. É importante que a pessoa que tenha na cabeça já algumas alternativas, que ele explore ao máximo buscar informações sobre essas alternativas, seja de atuação profissional ou de formação acadêmica. Acho que a sociedade, os pais, as escolas e os próprios estudantes investem muito tempo em passar no vestibular, então em estudar e compreender química, matemática, português, etc. E acaba não pensando muito bem por que está estudando aquilo e o que vai servir esse estudo ou passar no vestibular. Mas existem também jovens que obtiveram sucesso em sua escolha profissional, superando inclusive as suas expectativas. Assim que eu estava chegando no terceiro colegial, eu comecei a prática de esportes, tudo certinho, e foi quando eu me interessei por essa área. Aí eu decidi que eu queria tentar fazer educação física. Posso dizer que foi a melhor escolha que eu fiz. Eu acho que se eu tivesse escolhido outra área, não daria tão certo que nem está dando agora. Para todos os casos, o processo de autoconhecimento é essencial para essa difícil tarefa de escolha da profissão. Para tanto, é preciso que o adolescente observe os traços da sua personalidade, suas aptidões, habilidades e gostos pessoais para escolher o caminho a ser trilhado. E por falar em educação, a Unimep sediou um importante Congresso Internacional de Teoria Crítica, de 1 a 5 de setembro. A Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, sediou entre os dias 1 a 5 de setembro a 9ª edição do Congresso Internacional de Teoria Crítica, neste ano com o tema Gênese, Desdobramentos, Apropriações. O evento é organizado pelo Grupo de Pesquisa Teoria Crítica e Educação, criado na UFSCar em 1991. O Congresso, em sua 9ª versão, ele tem o propósito de discutir, problematizar e enfocar temas contemporâneos a partir da teoria crítica. Trata-se de um pensamento cuja origem é na Alemanha e que prosperou em várias regiões do mundo para discutir aspectos relacionados com a cultura, a forma como a cultura vai se influenciando pelos modos industriais. O Congresso Internacional de Teoria Crítica é um espaço que permite o debate, o aprofundamento e a atualização do pensamento frankfurtiano. Fizeram parte do evento 2 modalidades de trabalhos, 37 pôsteres e 108 comunicações, além de mesas redondas e conferências com palestrantes brasileiros, alemães e argentinos. O resultado tem sido a publicação de livros, desenvolvimento de pesquisas, formação de pesquisadores, o que possibilita o aumento da qualidade de ensino nas universidades. O desenvolvimento das pesquisas sobre teoria crítica, a gente pode dizer que está de vento em popa, né? Porque nós temos a oportunidade de revitalizar determinados conceitos, tal como, por exemplo, o conceito de indústria cultural, né? Sobretudo pensando o que significa a indústria cultural, por exemplo, na nossa sociedade da chamada cultura digital, né? Então, quer dizer, de que forma que a indústria cultural se revitaliza dentro dessa sociedade em que domina a era da informática e toda essa influência dos meios digitais que a gente está
tendo, né? O evento científico proporciona reflexões temáticas variadas, desde culturais, econômicas, políticas, pedagógicas e o estudo da sociedade influenciado pelas tecnologias digitais. Se o presente é decorrência do passado, então vale lembrar agora o que foi notícia há 10 anos no Jornal Ensaio, não é mesmo? Acompanhe a nossa retrospectiva. Angelina Cruz e Carolina Bueno foram as apresentadoras do Jornal Ensaio de 10 anos atrás. A repórter Karina Fenga noticiava sobre o reajuste previsto em 6,6% para o salário mínimo em maio de 2004. A renda proveniente da reciclagem de materiais de muitas famílias de Nova Odessa foi o assunto da reportagem de Angelina Cruz. A repórter Cristiane Façanha noticiava o lançamento do Polo Nacional de Biocombustível pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Exalc, que iria centralizar as pesquisas de biocombustível no país. O comentário de Karina Fenga sobre biocombustível ajudou a ampliar a reflexão sobre o assunto. A prática de esportes por criança em Piracicaba pelo projeto Desporto de Base, que atendia 3.000 crianças por ano em Piracicaba, foi o assunto da reportagem de Carolina Dalla Costa. A repórter Régia Santana informava sobre a alimentação deficiente provocada pela correria do dia a dia de jovens que trabalham durante o dia e estudam à noite. Uma reportagem de Carolina Bueno sobre os grupos de vivência da voz do curso de Fonoaudiologia da Unimep informava sobre os cuidados que os profissionais devem ter com a voz. O aumento da população idosa e o aprimoramento dos serviços com a criação da Universidade da Terceira Idade foram abordados na reportagem de Catiele Hortense. Uma reportagem de Jaqueline Santana sobre a programação para comemorar os 150 anos da Santa Casa de Piracicaba encerrou aquela edição do Jornal Ensaio. Logo mais você confere o que faz e onde atua um radialista. E a mania de fotografar com celular. E veja também, Campeonato Mundial de Jogos Online reúne milhares de jovens. E mais, a influência da moda na personalidade. Voltamos daqui a pouquinho. No trânsito ou em casa, a voz do locutor de rádio é sempre uma boa companhia. O que muita gente não sabe é que o profissional de radialismo tem muitas outras atribuições além da locução. Radialista é o profissional que trabalha com meios de comunicação, principalmente com rádio, podendo atuar também com televisão. O radialista assume inúmeras funções dentro do setor, como direção, roteiro, projetos, criação e muitos outros. Primeiro a gente tem que definir o que é um profissional em rádio ou de rádio, né? O senso comum acha que profissional de rádio é apenas o locutor, mas na realidade existe uma produção por trás deste locutor ou por trás de um produto de rádio que tem que ser levado em conta. Mas vamos trabalhar com o senso comum, né? O locutor, o que é necessário? Ele tem que ser comunicativo. Hoje em dia a voz padrão do rádio, como era antigamente, deixou de ser um requisito total. Hoje ele tem que ser um comunicador, né? Tem que ter uma empatia total com o público-alvo que ele quer atingir.
Para ser um bom radialista, é muito importante ter boa voz, falar bem e saber se expressar corretamente, de maneira que o ouvinte consiga entender claramente a mensagem que é transmitida. No começo foi um pouco difícil de se adaptar com a emissora, a plástica da rádio, entendeu? Então eu chego um pouco antes, coisa assim de meia hora já antes, que eu acho que é um horário que já está razoável, está bem legal, e para saber como é que está a emissora. E uma outra coisa bastante assim, que eu gosto sempre que eu comento lá na emissora, é o clima. Eu acho que o clima influencia bastante, você chegar, trocar uma ideia, abraçar, também beijar também, né? O radialista deve também ter a habilidade de prender a atenção, para que o ouvinte acompanhe um programa de entretenimento, a narração de um jogo esportivo, a chamada para uma música e ainda as informações do trânsito. É preciso lembrar que o ouvinte não pode ver o radialista em uma transmissão, por isso ele deve saber, por meio da voz, transmitir seriedade ou emoção. As novas tecnologias ainda introduzem outros hábitos nas famílias. Um exemplo disso são as fotografias por celular. É mesmo, Jéssica. E não basta fotografar, tem também que compartilhar nas redes sociais. Mas será que a foto profissional mudou? Registrar os acontecimentos em família não é algo novo. Desde que a fotografia foi inventada, em meados do século XIX, as famílias têm o hábito de captar os momentos em que estão reunidas. Hoje, com a ajuda das novas tecnologias, como por exemplo o celular, tornou-se mais fácil fazer registro da família. A gente está sempre com o celular na mão. E uma máquina fotográfica tem que carregar tudo. E nunca a gente tem um lugar, às vezes esquece de levar alguma coisa. Então o celular está sempre à mão, né? Um clique daqui, outro clique dali. É assim que as pessoas têm utilizado os smartphones para retratar tudo aquilo que a cercam, seja em família ou sozinho. Mas há também aqueles que utilizam os celulares para fotografias profissionais. Na hora de tirar foto, eu penso no enquadramento que eu vou dar, eu vejo a luz que tem do ambiente, porque o celular ele é mais automático. Então, às vezes, você tem que dar uma enganada, você lê a luz de um lugar, mas joga o celular um pouquinho para o lado para dar o enquadramento que você quer. Eu penso na regra dos terços, porque, dependendo da foto que eu vou fazer, eu gosto de deixar alguma coisa mais no canto e deixar os outros dois cantos mais livres, que seria a regra dos terços, né? Qualquer pessoa que tem celular pode fotografar, mas isso faz dela um fotógrafo profissional? Depende um pouco do que a gente pode dizer que é ser fotógrafo, né? Se for o ato simplesmente de apertar um botão, né? A gente pode dizer que sim, né? Porque hoje a facilidade, o acesso, né, às câmeras fotográficas, né, ela é muito maior. Mas se a gente pensar em questões profissionais, né, questões técnicas de linguagem, aí não. Não importa se a fotografia é tirada com o celular ou câmera profissional. O que conta é captar os instantes para ter boas recordações. E ainda sobre tecnologia, mais do que apenas diversão, os jogos online viraram febre entre os jovens. Empresas produtoras de jogos online têm chamado a atenção do público com a criação de torneios. Ser jogador de videogame hoje virou profissão, com direito a torneios mundiais. Os meninos são, na verdade, atletas e trabalham duro para vencer os torneios. O jogo online League of Legends já tem mais de 67 milhões de jogadores no mundo, segundo a empresa produtora Riot Games. A final brasileira de LoL foi vencida pela equipe Kabum, que levou o troféu, R$55 mil e a oportunidade de disputar a vaga para o Mundial. Tinha mais de 8 mil pessoas lá no Maracanãzinho, estava muito cheio, torcida gritando muito, o pessoal estava muito animado mesmo. Tudo que a gente fez o ano passado e esse ano foi referente a esse campeonato, então valeu muito a pena. O circuito brasileiro de League of Legends ocorreu dia 26 de julho, no estádio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de 8 mil pessoas. Os atletas profissionais de LoL vivem assim. Eles treinam cerca de 10 horas por dia nas game houses, tudo para dar o melhor nas partidas oficiais. Eu acho que a principal vantagem de ser um cyberatleta é poder trabalhar com aquilo que você gosta. As oportunidades que essa profissão dá também de viajar pelo mundo. Na semana passada estávamos em Seattle, agora nós vamos para a Ásia. Mas é importante ficar atento. O uso excessivo de aparelhos eletrônicos pode causar sérios problemas para os jovens.
Tudo aquilo que é excessivo entra no campo das compulsões. Talvez seja muito importante a gente pensar em qual é o lugar e qual é a função que esses jogos eletrônicos vêm ocupando no brincar da criança. E também tem uma outra coisa que eu acho que é importante a gente sempre lembrar, né? Responsabilizar os jogos eletrônicos por algumas patologias é também uma forma de disfarçar a responsabilidade que os adultos têm na criação e na educação dos jovens. Se os jogos viraram moda, e a moda mesmo? O que a gente tem de novidade sobre isso? Então, Lucas, a moda tem grande influência no comportamento das pessoas. Mas é possível estar na moda sem gastar muito? Veja mais detalhes a seguir. Moda é o reflexo da personalidade das pessoas, da forma como agem e pensam, e vai além de desfiles, roupas e acessórios de grife. É a marca individual de cada um em um mundo tão diversificado. A moda, ela é simbólica, ela simboliza a subjetividade de uma pessoa. Ela é totalmente determinante nas características identificatórias de uma pessoa. Como também a moda também é determinada pelas características identificatórias de quem cria, de quem repete ou de quem recria. A moda se modifica a cada estação, desafiando a criatividade dos estilistas. A riqueza de criações acaba confundindo o consumidor no momento de escolher o que usar para não ficar fora de moda. Estar na moda é conseguir ter uma leveza de curtir o que a moda tem de bom, sem que ela traga para você a necessidade de se modificar para ser incluída nela. Outro aspecto a ser considerado, além das questões pessoais e de personalidade, é que não é preciso ter muito dinheiro para ser elegante. É claro que os produtos de grife têm influência, e apesar de não ser tão fácil combinar roupa, sapato, bolsa e acessório, é possível ser elegante sem gastar muito. Elegância é a pessoa ser ela natural, ser ela mesmo. Nem sempre tudo que está na moda combina com a pessoa, então ela tem que ter seu estilo, ser uma pessoa educada, uma pessoa mais fina. Para combinar, ela pode estar usando sempre um básico, sempre o preto, o branco, que nunca ela erra. O menos é mais. Então, é importante que se ela não tem um estilo ainda, o preto e o branco ela nunca vai errar, tá? Clássico, casual, moderno, despojado. Não importa qual o seu estilo. Uma dica que sempre faz a diferença é estar de bem com você. Veja depois do intervalo o uso da poesia para a inclusão social. Confira também a situação do cinema independente no Brasil. E ainda nesta edição o centenário de Dorival Caymmi, compositor que marcou a MPB. E tem também as dicas de lazer na agenda cultural. É só um instantinho. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. A poesia nunca esteve e não está fora de moda. É o que mostra a reportagem sobre a Sociedade Literária Limeirense. Será que a poesia está fora de moda? Nem tanto, como é possível ver no trabalho da Sociedade Literária Limeirense, que reúne poetas de Limeira e Iracemápolis. O objetivo da SOL, como é conhecida, é difundir a poesia. Nossos projetos atuais são exposição de poesias e também lançamento de livros na Bienal 2014 em São Paulo. Embora o nome SOL tenha surgido em 2005, é desde 1988 que poetas de Limeira começaram a se reunir no Centro do Professorado Paulista e a fazer saraus literomusicais.
Na época, o nome do grupo participante das reuniões era Cooperativa dos Poetas de Limeira. Então a gente vai trabalhar esse gosto pela leitura. Sempre que nós apresentamos saraus nas escolas, convidamos os alunos para participar conosco. Então é muito bom, eu acho uma integração assim maravilhosa. O trabalho que a SOL vem desenvolvendo tem buscado novos autores e esse trabalho tem dado resultado, além de dar oportunidade de esse pessoal novo a publicar poesias. Uma das propostas da SOL é a inclusão social de pessoas com deficiência motora por meio da literatura e da poesia. A SOL foi muito importante na minha vida, pois foi num período em que eu tive uma hérnia de disco. Foi muito importante para mim no aspecto de poder enfrentar o público e também aprimorar as minhas poemas. A gente lê e a gente aprende a escrever. E a literatura é um grande passatempo para a gente, então é um meio de se divertir também. A importância da SOL é fundamental porque ela me faz criar coisa, me faz escrever, me faz querer que as pessoas leiam. É com associações desse tipo que a literatura pode contribuir para melhorar a vida das pessoas. No mundo do cinema, os grandes sucessos de bilheteria conquistam o público nas telonas. Mas o que pouca gente conhece é a situação dos filmes independentes. Num mundo onde o cinema hollywoodiano tem forte influência, a produção independente acaba ofuscada. Mesmo com seu crescimento no mercado, ainda faltam recursos para os independentes. Há atualmente muitos diretores e produtores que ainda lutam por um espaço exibidor no mundo dos filmes comerciais. Com o advento da Lei 12.485 ter sido aprovada, né, nos modelos atuais, é uma lei que destina reserva uma carga horária para todas as emissoras de TV fechadas, eles chamam de TV por acesso condicionado, né, TV a cabo, satélite, etc., mas pelas quais você paga, para que elas exibam material nacional independente. Sobreviver no mercado cinematográfico brasileiro não é uma tarefa fácil, mas apesar de todas as dificuldades, a criatividade brasileira ainda rende bons frutos, como é o caso do cineasta João Paulo Miranda, fundador do projeto Quinoolho. Tudo começou através de um projeto de cineclube, porque já existe, né, há mais de 30 anos um cineclube dentro lá da cidade de Rio Claro, dentro das dependências do Centro Cultural Roberto Palmari. E aos poucos, então, foi diminuindo até o tempo dos filmes e de cineclube se tornou um grupo realmente que a gente chama que é de pesquisa e prática cinematográfica, que é o Quinoolho. Isso aconteceu em 2005. No semestre de 2014, o curta-metragem Ida do Diabo, lançado pela equipe Quinoolho, foi exibido no Festival Internacional de Cannes. O curta representa o movimento do cinema caipira no Brasil. Esse cinema caipira, né, hoje em dia ele é mais respeitado e tem pessoas assim do Brasil todo e até de fora que conhecem, né? Até recentemente com essa seleção que já nós tivemos com um filme nosso para o Festival de Cannes. E lá, por exemplo, então eles conheceram o que a gente chama que é um cinema caipira, né? Que tem a ver, é claro, com o cinema independente que é comum no mundo todo. Está satisfeita? Fim de semana chegando e todo mundo começa a se programar. A agenda cultural do Jornal Ensaio selecionou os principais eventos da região para facilitar a sua escolha. Quem traz mais detalhes é Thaís Firmino. Para agitar o seu fim de semana, a agenda cultural do Jornal Ensaio traz para você as melhores dicas de Piracicaba e da região. Tem muita coisa legal acontecendo, então fique ligado e anote tudinho aí. Para começar, no dia 31, tem MPB com Zizi Posse no Espaço Americana, com a turnê Tudo Se Transformou, às 11 da noite. Os ingressos estão à venda na bilheteria da casa a partir das 7 da noite. E até no risco da palavra. E ainda no dia 31, a dupla Bruninho e Davi, mais 6 bandas se apresentam em Araras, no Saião Futebol Clube, a partir das 10 da noite. Os ingressos podem ser obtidos pelo site que está na tela.
No Museu Prudente de Moraes, em Piracicaba, até dia 9 de novembro, você pode acompanhar uma exposição, um museu feito para nós por nós. São fotogramas, instalações, móveis e cartazes, produzidos por pessoas com deficiência visual e auditiva, de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. E outra dica, em homenagem ao mês das crianças, mas só até dia 31, é a exposição Brincando com Nossos Pais, na Câmara de Vereadores de Piracicaba, com brinquedos das décadas de 70, 80, 90. O horário de visita é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. No sábado, dia 1º de novembro, tem mais música. Depois de alguns anos longe do palco, o Ira está de volta com grandes sucessos. A banda vai tocar em Limeira às 10 da noite. Os ingressos estão à venda na Secretaria do Clube Grão São João, onde vai ser o show, que é para jovens a partir dos 18 anos. Por isso hoje estou tão triste, porque querer estar tão longe de poder, e quem eu quero está tão longe, longe de mim. E ainda no sábado, na Praça José Bonifácio, em Piracicaba, das 10 da manhã às 9 da noite, tem o Mega Wake Time 2014. O evento tem várias atrações, músicas ao vivo, peças teatrais e danças. Nos dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, o Teatro A1000 em Campinas recebe a peça Mulheres Superadas. A comédia, que mostra como vive a mulher contemporânea, vai começar na sexta e no sábado às 9 da noite. No domingo é às 7 da noite. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e também pelo site ingresso.com. Neste domingo, dia 2 de novembro, em Limeira, tem show do Rosa de Sarão com a turnê Cartas ao Remetente. O grupo se apresenta no Clube Ítalo Ribeiro às 8h30 da noite. Os ingressos estão à venda em Limeira, Americana, Santa Bárbara do Oeste, Campinas, Araras e Rio Claro. Mais que uma razão para se viver, uma verdadeira causa pela qual Esperamos ter ajudado você a se programar para o fim de semana. Boas opções não faltam, não é mesmo? A gente volta na próxima edição do Jornal Ensaio com mais dicas de lazer e cultura para você. Até lá! E uma última informação de cultura que não poderíamos deixar de trazer é que em 2014, Dorival Caymmi completaria 100 anos. O compositor, que era baiano, passou a maior parte da vida no Rio de Janeiro. A obra de Caymmi marcou a cultura brasileira e influenciou as gerações seguintes da MPB. O que é que a baiana tem? Tem troço de seda, tem brinco de ouro, tem corrente de ouro, tem pano da costa, tem saia engomada, tem sandália. Autor de sambas e canções praieiras, Caymmi cantou uma Bahia mítica. O mar, mulheres, jangadas e pescarias. Em 50 anos de criação, deixou cerca de 100 composições. As canções agradam críticos e músicos e são elogiadas pela perfeição. Dorival realmente ele resgata o valor de uma cultura brasileira em todos os aspectos. Na musicalidade, no arranjo, no que é que a baiana tem, no gingado das rodas e um diálogo maravilhoso até na própria literatura junto com Jorge Amado. Para comemorar os 100 anos do artista baiano, o Coral da Terceira Idade do Sesc Piracicaba incluiu em seu repertório composições de Caymmi. Dorival Caymmi é um grande compositor, um grande cantor e brasileiro. Então trazer um pouco dessa memória musical, dessa cultura musical
para que essas pessoas da terceira idade possam também se empoderar dessa informação, desse conhecimento e trabalhar com essa questão da memória musical. As músicas de Caymmi encantam e vivem na lembrança do público. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Mas como acaso é importante e querida, de nossas vidas a vida fez um brinquedo também. Lá no céu, talvez os artistas possam se encontrar. Ariano Suassuna, então, teria a oportunidade de expressar sua opinião sobre Dorival Caymmi, como fez aqui na Terra, quando escreveu: Deus pode não ser brasileiro, mas Caymmi é. E aí já há razão suficiente para acharmos que o bom pai é brasileiro sim. Esta edição do Jornal Ensaio fica por aqui, mas você pode rever as notícias de hoje e de outras edições no nosso site, soureporter.com.br. Na próxima semana estamos de volta. A gente se despede com Dorival Caymmi para relembrar um pouco da obra desse grande compositor. Obrigado pela companhia e até a semana que vem. De samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça, ou doente do pé.